Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar sobre a laqueação brilho perfeito. Acredito que os conteúdos que estamos gerando devem estar ajudando aí as pessoas. Receba aí alguns directs, né? E aí eu fico muito feliz com o retorno, né? Bom, hoje vamos falar de um assunto bastante, mas muito importante, que é a sua saúde. Sim, sua saúde. Vocês devem já ter visto aí pelo comentário, né, pelo título, né, do vídeo. Pois bem, sua saúde. O que tem a ver a sua saúde com a laqueação brilho perfeito? Primeiro ponto. Todo e qualquer produto químico pode te fazer mal. Então assim, ó, se você tiver a curiosidade de consultar, né, um documento de qualquer empresa de tinta, o tal do ficha, ele chama, abreviado chama FISC, que é ficha de informações de produtos químicos, um negócio assim. E aí vocês vão ver que dentro desse documento todos fabricantes de tinta, ele não diria nem que recomenda, ele coloca como uso obrigatório a máscara, luvas e vestimenta adequada, a qual protege a sua pele. Sim, e não é frescura. Vou contar uma história. Eu desde quando eu iniciei a pintura, eu sempre fiz questão de usar máscara, né, fazer o uso de luvas, né, usar calçado, calça, para proteger justamente a pele. Naturalmente, no clima aonde nós vivemos e na infraestrutura que nós temos, seria quase que uma tortura trabalhar com aqueles macacão de pintura, e por causa do calor, né? Assim, se tivéssemos um ambiente climatizado, ok, daria para usar tranquilamente, mas isso não impede de você usar uma camisa, uma calça, um calçado fechado. E frequentemente, né, eu vejo nos vídeos da internet e vejo também no dia a dia, visitando alguns lugares, pessoas de chinelo, bermuda, regata e às vezes sem máscara e sem luva e sem qualquer outro tipo de proteção. E assim, ó, não é uma questão de, é vestimenta, é aparência, puxa, isso daí é tão pequeno em relação à sua saúde, né? Então assim, ó, para aquelas pessoas ainda que acham que é bobagem a máscara, a minha máscara, eu uso
um filtro na frente do filtro para gases, né? Ó. Não sei se vocês conseguiram ver o pó. E esse pó não é da lixa. Ó, tá vendo que internamente não tem nenhum pó. Tá vendo? Ó? E ele filtra o pó. E esse pó não tem nada a ver com pó de lixamento. Esse pó é o tão chamado overspray. Sabe aquela fumaça que sai da sua pistola de pintura? Sim. Se você não usar isso daqui, ó, parte disso vai estar indo pro seu pulmão. Agora eu vou tirar aqui um pouco a câmera. E aí eu vou mostrar um detalhezinho aqui interessante, ó. Sabe o que é isso? Lembra do overspray da pistola de pintura? Então, isso daqui é um filtro chamado cartão plissado. Aqui eu tenho esse equipamento que ele chama plano aspirante. O papel dele é captar todo o ar de dentro de uma área de pintura. E aí assim, ele capta o ar juntamente com o overspray. E esse daqui é o primeiro filtro. Atrás dele tem mais 2 filtros. Justamente para captar o overspray. Agora imagina assim, ó, estamos respirando bem próximo da pistola. Imagina isso daqui dentro do seu pulmão. Imagina que isso daqui, ó, é o seu pulmão. Assustador, não é? Então, para você que ainda acredita que o uso da máscara de pintura é uma bobagem, e o problema não é o odor, o cheiro, não. Quando você começa a pintar, você até acostuma e às vezes até você gosta do cheiro, sim. E na verdade o cheiro, acredito eu, que muito é aromatizado. Na verdade o fabricante de tinta, talvez ele coloque alguma coisa, porque o odor ele representa risco. E quanto mais forte o odor, o seu corpo ele reage a isso. E aí você não aguenta. E aí se vocês forem parar para pensar, será que realmente, né, eu sou leigo nisso, é só um chute, tá? Será que o cheiro forte da tinta, será que realmente é o cheiro mesmo? Ou é uma
uma forma ou um dispositivo que a indústria de tinta se utiliza para que nós, que vamos manusear o produto diariamente, a gente use os equipamentos e os EPIs adequados. Não sei responder. E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Eu lembrei, certa vez, que eu estava trabalhando num espaço compartilhado. Sim, a pintura Laca já esteve num espaço compartilhado, num galpão, a qual tinha outros profissionais trabalhando. E eu montei a minha estruturinha de pintura com plano aspirante, uma parede, enfim, uso de máscara e tudo mais. E tinha uma outra equipe de pintura que não tinha nada disso, pintava abertamente. E aí eu reparei que as pessoas lá não usavam máscara. E teve um momento que eles começaram a pintar e era um galpão, e o galpão como um todo ficou aquela nuvem de fumaça de tinta. E aí qual que é o problema disso? Você que já teve o seu carro, né, contaminado por tinta, que você deixou de repente o seu carro parado na rua, ou o seu vizinho resolveu contratar um pintor e o pintor pegou e começou a pintar o portão dele com a pistola de pintura, e aí você percebeu que depois o seu carro ficou tudo com umas manchinhas da tinta do portão? Então, é isso que acontece. O overspray, se ele não tiver controlado, ele se espalha. E dependendo, ele vira pó. Dependendo, ele seca em cima das coisas. E como lá eu tinha peças secando no ambiente, e aí aquela situação ia contaminar o meu serviço, eu fui lá bater um papo, né, com o responsável. E aí eu mencionei também o uso da máscara e tudo mais, até como uma forma de conscientização, porque eu acredito que um bom profissional, além de ele se cuidar, ele também tem a preocupação de cuidar de outras pessoas. E sabe o que eu escutei? Que no linguajar popular hoje, o pessoal fala, é Nutella. Você é Nutella. Eu sou raiz. É um absurdo uma pessoa que trabalha com tinta reclamar do cheiro da tinta. Só que aí, caros amigos, eu também participo de grupos de pintores, de WhatsApp, enfim. E eu não estou julgando, ok? Mas por algumas vezes eu já presenciei ações para amigos. E é o que é? A pessoa fica doente, não tem condição de se tratar, não tem condição de dar continuidade, de sustentar a família. E aí ele se vê obrigado a pedir ajuda, uma contribuição nesses grupos. E aí por que eu não falei que eu não quero julgar? Porque
Eu não sei se a pessoa usava máscara ou não usava, e eu acho que não vem ao caso nessa situação. Mas se cuida. Sabe, se você não se preservar e preservar as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que estão trabalhando junto com você, é complicado. E aí, falando nisso, né? Algumas pessoas devem estar pensando assim, ok, Carlos, você falou do plano aspirante, afinal de contas, o que que ele faz? Né? Isso daqui nada mais é do que ter um exaustor lá dentro, que ele puxa o ar de dentro de um ambiente e joga externamente. Aqui, no meu caso, é o que o pessoal fala assim, a filtragem a seco. E existe também a filtragem com a cortina a água. E qual que é a diferença da água com a seca? No fringir dos ovos, nenhuma. Mas tem sim uma diferença. E qual que é a diferença? Com a água, o overspray, ele acaba batendo nessa cortina da água e a cortina da água ele acaba filtrando, ele serve como um filtro e derruba ela na água. E aí isso se mistura na água. Mas e aí, se joga fora, então vai litros e litros de água? Não, na verdade é um circuito fechado de água, a qual existe uma bomba, né, que fica circulando. E de tempo em tempo, eu não sei falar de quanto tempo, mas de tempo em tempo, você precisa adicionar um produto químico nessa água. Ela vai pegar essa tinta e ela vai criar tipo uma nata, entre aspas. E aí você sai limpando para que você não precise descartar a água. Quando que esse processo a água é recomendado? Segundo, na época que eu estava pesquisando, o pessoal falava assim, que se você pinta 8 horas por dia, todos os dias, o custo, né, porque existe um custo desses aditivos, e enfim, toda a manutenção dessa cabine, sairia muito mais barato do que essa seco. E que essa seco, eles recomendavam se você pintasse em torno de 4 horas por dia, talvez todos os dias. Então, teoricamente, assim, ó, se você for pintar todos os dias das 8 horas por dia, talvez o custo da manutenção da água seja melhor, mas o custo de aquisição é maior. E existe esse cuidado da água. No meu caso, eu não tenho esse volume, né? Porque o meu trabalho, ele não é seriado, né? Eu não pinto 8 horas por dia, todos os dias. E aí eu optei por essa, que é a seco. E aí, de tempos em tempos, você precisa fazer a substituição desses filtros, os 3 filtros. Pode naturalmente descartar num lixo normal, porque é papel, enfim, é tranquilo, e é pó, ele já não contamina mais o solo, isso é muito importante. E aí assim, ó, mas é só isso?
né? Então vamos pensar assim, ó, pela lei. Pela lei diz assim, ó, toda vez que você polui, você tem a obrigação de despoluir. Então, uma vez que eu estou emitindo overspray no ar, eu tenho a obrigação de filtrar. Isso está na lei. Infelizmente, grande parte, né, das pessoas que trabalham nesse segmento, ele não se atenta a esse detalhe, exceto as grandes indústrias, enfim, marcenarias muito estruturadas, essa já possui uma área de pintura adequada. E aí, né, lembra que eu falei, existe uma troca, existe um custo. Então, assim, você manter um ambiente adequado, existe um custo, ok? Mas vamos voltar a falar do plano aspirante. Ok, então ele pega o ar do ambiente, filtra e devolve para a natureza de uma forma sem impurezas. Sim. E aí, qual que é a vantagem para quem tem esse tipo de cabine estruturada? Menor probabilidade de cair sujeira na sua pintura. Não é que não caia, mas diminui consideravelmente. Se você já pintou, e aí você pintou e deixou a peça lá onde você pintou, e aí depois de seco você passou a mão e você teve uma impressão que ele estava empoeirado ou ele estava parecendo uma lixa. Sabe o que foi? Lembra daqueles overspray? Se você não tem uma circulação de ar, uma hora ele vai cair. E normalmente ele cai em cima da peça, no chão, em tudo que estiver naquele ambiente. E é justamente isso que dá a sensação de empoeirado na peça. Então, ó, menos sujeira na pintura, não ter um empoeiramento, o que você polui você filtra, você não prejudica as pessoas ao seu redor, porque as pessoas não vão estar respirando a tinta, porque a tinta já está aqui, ó. E aí alguém vai falar assim, e o cheiro? O cheiro é um solvente. E um solvente, esse tipo de filtro, ou mesmo a água, ele não filtra solvente. Mas o solvente ele dispersa rapidamente no ambiente. Ele não pode ser enclausurado, ele não pode ser... Você não pode soltar o ar desse equipamento num ambiente fechado, porque aí você vai encher ele de vapor e de solvente. Mas se você deixar a céu aberto, ele não tem problema. E é essa a recomendação, tanto dos controles ambientais e tudo mais. E aí, ó, faço mais um gancho.
Lembra da regulagem da pistola? Então assim, ó, o overspray é ruim para tudo. E aí, para quem aguentou até agora, vai valer a pena. O overspray, sabe o que você está fazendo? Você está jogando o seu dinheiro no fora, meu amigo. Você está rasgando dinheiro assim, ó. Toda vez que eu vejo uma pessoa manuseando uma pistola de pintura, aplicando tinta, não verniz, tá? Tinta. E eu vejo aquela fumaceira, eu olho e falo assim, caçamba, queria ser igual esse cara rico. Porque pra mim aquilo ele tá rasgando dinheiro. Então assim, ó, uma ótima pistola de pintura é aquela que gera muito pouco overspray. Para mim significa que ele tem uma alta transferência de tinta para a peça. E o que eu quero dizer com isso? Que com, sei lá, 1 litro de tinta você vai pintar muitos metros quadrados em relação àquela outra pistola que faz um baita overspray e você vai pintar muito menos metro quadrado. Então assim, ó, economia de tinta. Então em vez de você usar de repente 2 quartinhos, talvez você usa 1. Então é economia. Segundo, se você tem que filtrar tudo aquilo que você polui, menos overspray, menos troca de filtro, menos manutenção de uma cabine a água, menos filtro de máscara. E só para ter uma ideia assim, ó, tá vendo esse filtro aqui? Acredito que ele deve estar em torno aí de uns 80, 90 reais. Um lado. Os dois lados, se for 80, 90, estão falando de 160 a quase 200 reais. Então, não é tão simples assim. As coisas se relacionam. Né? Então assim, ó, comprar uma pistola barato ou de uma qualidade ruim, você vai gastar mais tinta, mais filtro da máscara, e se você tiver um equipamento desse, mais filtro. Talvez mais energia, porque ele vai demandar que o seu compressor trabalhe mais. Então assim, ó, iniciei esse vídeo falando da sua saúde. E aí o meu recado que eu deixo para quem já trabalha ou espera trabalhar, não abra mão da sua saúde. Porque vai te custar muito caro. E aí eu finalizei esse vídeo falando um pouco desse equipamento. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem. Se gostaram, dá o seu joinha. Se não gostaram, dá o não gostei, não tem problema. Se fez sentido para você,
agradeço profundamente. Eu estou aqui para conscientizar e passar parte do que eu sei, ou tentar passar parte do que eu sei ao longo desses anos que eu venho fazendo laqueação. Obrigado, até o próximo vídeo e eu te espero no próximo vídeo.